No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Martin Anselmi, provável novo treinador do Galo. E esse vídeo vai ser dividido entre duas partes. Na primeira eu vou fazer uma análise tática do treinador, comentar um pouquinho sobre aquilo que a gente pode esperar taticamente do técnico argentino, e depois eu vou comentar sobre o que a gente pode esperar do técnico no contexto vivido pelo Atlético. Lembrando que se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Vitor Barbosa, sou jornalista e analiso o Galo por aqui. Seja muito bem-vindo, aproveite a oportunidade já para inscrever, ativar as notificações e me ajudar por aqui. É um treinador muito jovem, se tratando de futebol brasileiro ainda mais, e absorveu muitas ideias de Gabriel Milito, treinador que comandou o Galo em 2024. O Anselmi foi auxiliar do Milito no Independiente da Argentina. O Anselmi tem ideias muito ofensivas, ele gosta que seus times joguem com protagonismo, com alegria e proponham um jogo. Fez um trabalho muito interessante no Independiente del Valle. Foi quando o nome dele surgiu de forma mais promissora no mercado sul-americano. Fez um trabalho muito legal, venceu a Copa do Equador com o Independiente del Valle, venceu a Copa Sul-Americana, venceu o São Paulo na final e também venceu a Recopa Sul-Americana nos pênaltis contra o Flamengo. Era um time que priorizava a posse de bola, um time que buscava o gol durante todo o tempo, que não se apequenava diante dos adversários e que chamou atenção não somente por conta desses títulos, mas pela maneira como construía os seus resultados, priorizando uma saída de bola limpa, envolvendo o adversário e um time que criava muitas situações de gol. No Cruz Azul do México, para mim, foi o trabalho mais encantador do Anselmi. Pessoalmente, foi o que chamou mais a minha atenção, porque, mais uma vez, era um time que jogava como protagonista, priorizava a posse de bola, era um time ofensivo, era um time que marcava no campo do adversário, que brigava pelos resultados, mas e que conseguiu transformar um bom desempenho coletivo de um jogo muito bem construído, uma saída de bola limpa, um time que construía as jogadas de pé em pé, um futebol até bonito de se assistir, né, com os zagueiros trabalhando bastante, um time que centralizava muitas jogadas, não tinha medo de tentar construir jogadas, mesmo contra adversários que reduziam os espaços por dentro, mas é um time que conseguiu traduzir esse bom desempenho coletivo em resultados, porque na primeira fase ali de pontos corridos da Liga Mexicana, fez a melhor campanha da história da Liga. Entretanto, o trabalho acabou batendo na trave, digamos assim, porque contra o América do México, do Jardine, no mata-mata, que é a segunda fase da Liga Mexicana, ele acabou sendo eliminado com o Cruz Azul. Saiu do Cruz Azul, foi direto para o Porto, e aí a torcida do Cruz Azul tem até uma chateação assim com o Anselmi, porque meio que ele abandona o projeto, abandona o trabalho, mas com uma baita proposta, por que não dirigir um Porto, futebol europeu, jogar a Copa do Mundo de Clubes, não é para qualquer um, né? Um cara jovem de 40 anos recebeu uma proposta para o Porto, obviamente isso mexe com qualquer um, e ele foi para o Porto, e encontrou no Porto um cenário diferente, de muita complicação, de crises internas, de um time que também não colaborou, o trabalho não encaixa, os jogadores não se adaptaram, ele também não se adaptou ao clube, por ser muito jovem e no meio de um clube grande demais em Portugal, um time muito tradicional, de muita cobrança, mais cobrança do que ele tinha nos times aqui no futebol sul-americano. Ele acabou caindo depois da Copa do Mundo de Clubes e um trabalho ruim no Porto. Seus times normalmente são organizados em um 3-4-2-1 ou um 3-5-2, muito parecido com aquilo que o Gabriel Milito implantava no Atlético, em um jogo em que os zagueiros fazem parte, são protagonistas ali também, porque os zagueiros são bastante acionados, participam muito do jogo, porque ele prioriza uma saída de bola mais limpa, mais fluida, o jogo que vai passar de pé em pé, vai passar por essa construção de 3 zagueiros com mais um volante que pode baixar. Em alguns momentos no Cruz Azul, até o goleiro participava dessa construção em que ele fazia essa linha de 3 junto com 2 zagueiros e o outro zagueiro avançava para gerar uma superioridade numérica lá na frente. Como eu disse antes, é um treinador que prioriza a posse de bola, usando 2 alas, abrindo bastante o campo e priorizando um meio de campo de muita mobilidade, jogadores associativos,
para buscarem tabelas, triangulações por dentro. É um time que consegue normalmente, né, conseguiu no Del Valle, no Cruz Azul, mesmo diante de equipes que fechavam bastante o meio de campo. É um time que conseguia criar, mesmo com um curto espaço ali no meio de campo. São meias de muita movimentação, que vão buscar o desmarque, que vão tentar receber ali entre linhas para poder gerar uma situação de perigo, sempre com jogadas limpas e uma busca por construir de pé em pé. E rompe muito com a ideia do Cuca, por exemplo, né? O trabalho do Anselmi ali, o time já começa a defender no campo de ataque, pressiona, marca no campo do adversário, pressiona no campo do adversário. Quando perde a bola, tem o perde e pressiona de uma maneira muito disciplinada ali. Então, perdeu a bola, o time precisa de rapidez para responder a essa perda e intensidade para poder pressionar e forçar esse erro do adversário buscando recuperar a bola ainda no campo de ataque, dar prosseguimento a uma jogada ou gerar uma situação também de superioridade numérica em um espaço do campo, dependendo da onde o time recuperar a bola. Então, assim, é um cara que começa a defender lá na frente, não fica esperando o adversário. Vale pontuar aqui que isso é um padrão dos times do Anselmi. Não é rígido para todos os jogos, mas é uma busca, é uma ideia que o treinador defende muito. Em algum momento ou outro ele pode abrir mão de uma ideia, mas na maioria das vezes é um cara que vai buscar ser protagonista do jogo. Por fim, falando do contexto do Galo. Primeiro ponto, na minha opinião, o trabalho que o Gabriel Milito fez em 2024 no Atlético, a maioria dos jogadores ainda estão no elenco. Everson, Alonso, Hulk, Scarpa, Arana, Alan Franco, Fausto Vera e por aí. Inclusive, eu acho que o Fausto Vera vai ter chance de ser titular com o Anselmi. Esses caras estão aí, Lianco, então facilita a adaptação, querendo ou não. O Atlético tem jogadores experientes, então o fato de ter trabalhado algumas dessas ideias com o Gabriel Milito vai facilitar na adaptação, querendo ou não, e isso pode ser um ponto positivo a ser considerado. Agora, algo que pode atrapalhar a adaptação é que provavelmente a primeira coisa que o Anselmi deve querer trabalhar é a saída de bola, é a construção, porque para criar lá na frente tem que saber construí-la de trás. E nesses primeiros treinos, que serão poucos treinos, o calendário muitíssimo apertado, porque depois dessa data FIFA terão muitos jogos, ele vai ter tempo para poder treinar. E nesse início, chegando no Atlético, ele está sem Lianco lesionado, o Juan, que foi contratado, está lesionado, o Alonso, o Júnior Alonso, seleção do Paraguai, Ivan Román, seleção do Chile. Ele vai ter esses jogadores, essas peças, um cara que usa os zagueiros assim de maneira muito ativa nos jogos. Ele vai ter peça para poder fazer um jogo ali sólido, em uma construção boa, saindo ali de trás. E o outro ponto que eu tenho nesse contexto do Galo é se ele vai ter respaldo diante de um momento difícil, porque o Atlético está na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, enfrenta um momento de falta de confiança, um time que não está bem organizado, um time mal treinado, é um rompimento ali nas ideias também. O Atlético era um time que buscava muito essa bola longa na construção, esse lançamento, buscando Rony, buscando Hulk, agora vai construir de pé em pé. Então, pode parecer um pouco contraditório aqui, o fato deles terem trabalhado com o Gabriel Milito pode facilitar a adaptação, mas o fato deles terem trabalhado logo depois com o Cuca, e o Atlético não tinha uma boa saída de bola com o Cuca, era um dos principais problemas do time, pode ser um ponto de dificuldade. Então, mais um motivo para ter atenção aí, que pode gerar um certo temor, assim, em relação a esse momento de 2025. Talvez se já chegasse em 26 no começo do ano ali, poderia ter mais tranquilidade. No momento, não é tranquilo a fase do Atlético. A tabela do Brasileirão está crítica, vai enfrentar o Bolívar na altitude da Sul-Americana, tem um jogo dificílimo contra o Cruzeiro, que você tem 2-0 contra no placar, então você vai precisar de tempo, e você não tem tempo, você vai precisar de peças, o mercado de transferências já está fechando, o Atlético não deve fazer mais movimentos, não dá tempo, deveria ter feito, buscando zagueiros e não chegou, e vai precisar de respaldo, porque tem muito jogador do Atlético devendo individualmente. O Anselmi vai receber respaldo para poder cobrar esses caras, para poder tirar esses caras da zona de conforto, para mesmo diante de resultados ruins, ter uma continuidade de trabalho, porque o Brax falou em trabalho de médio, longo prazo, de construir isso a longo prazo. Na teoria, muito bonito, mas o Milito não teve pré-temporada, não pediu jogadores, só contratou o Fausto Vera, mas não teve um mercado de contratação.
E o cara chegou na final da Libertadores, chegou na final da Copa do Brasil, errou muito sim, principalmente nas duas finais. Ele foi um dos principais responsáveis pelo Atlético ter perdido os títulos nas finais, mas também foi um dos principais responsáveis para o Atlético chegar nessas finais. E o Milito foi muito questionado durante todo o ano de 2024. Ele vai ter o respaldo, porque o Milito foi demitido depois dessas finais, o Milito saiu depois dessas finais. O trabalho do Milito foi muito ruim no Campeonato Brasileiro, mas o Milito utilizou time misto e reservas em muitas oportunidades. O Cuca conseguiu fazer um trabalho, na minha opinião, pior, mesmo jogando com o time titular na maioria das ocasiões no Brasileirão. Então a minha dúvida o Anselmi vai ter respaldo? Ele de fato vai ter tempo? Ou isso é só um discurso bonito? Porque tempo, processo, investimento, não é algo que pode ficar só na teoria, é algo que ele vai precisar se o Atlético tiver a ideia de construir algo mais maduro, mais sólido com o Anselmi ao decorrer do tempo.